Que bom. Paz do Senhor, queridos. Na verdade, eu é que me sinto honrado, né, de estar aqui com os irmãos. E depois de 14, né, quase 15 anos, quem não conhece a nossa história, né, devemos ter congregado cerca de quase 10 anos lá na Vila Nova. Depois nós fomos para um outro trabalho, em que pudemos também juntos aí servir a Cristo, e o Senhor preparou esse momento para a gente estar aqui, né? E o Senhor sabe de todas as coisas, né? E eu fui convidado para poder ministrar num dia muito importante, né? Muito importante para a Igreja de Cristo na Terra, muito importante para essas pessoas, né, que voluntariamente, deliberadamente, se entregaram a Cristo. Na verdade, e é isso que eu quero falar essa noite, né? Eu quero falar aqui só para 3 tipos de pessoas, né, que estão aqui. Para aqueles que não batizaram, para aqueles que acabaram de batizar e para aqueles que batizaram há muito tempo. Só para essas pessoas que eu quero falar nessa noite. E eu quero, às vezes, né, recordar a você que batizou há muito tempo, né, o que te levou a batizar um dia, né? E o que o batismo significa para o cristão, e o que o Cristo está esperando de nós quando Ele nos convida a batizar. Então, eu fico feliz de poder compartilhar isso. Queria convidar os irmãos aí a abrirem suas Bíblias e mantê-la aberta, né? Em Mateus capítulo 8, nós vamos ler 2 passagens em Mateus. A primeira é Mateus capítulo 8 e depois Mateus capítulo 28. Mateus 8 e depois Mateus 28. Mateus capítulo 8, versículo 18 em diante, tá? Mateus 8, do 18 em diante. Eu estou aqui com a NVI, e aí nós vamos, está projetado lá, né? Vamos seguir aí. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeira leitura, marque ela aí e também consiga aí abrir em Mateus 28. Essa passagem também é bastante conhecida. Mateus 28, 16 até o 20. Essa passagem é chamada de a Grande Comissão. E diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Queridos, eu queria falar para essas pessoas que batizaram hoje, que você não foi aceito na igreja Essência de Vida. Você foi agora aceito ou
você se ingressou no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você agora faz parte da igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo. E isso exige de você, e exige de cada um de nós um compromisso, não com o pastor Túlio, não com os irmãos, mas com Cristo. Porque você deliberadamente aceitou isso. Você deliberadamente aceitou o convite dele. E é interessante como que Jesus age, né? A gente tem algumas passagens em que a gente vê Jesus fazendo o contrário do que qualquer um faria. Quando você quer vender um produto, você faz o quê? Você fala, ó, esse produto é excelente, é o melhor que tem no mercado. Ó, não, se for um carro, ó, esse carro vai te dar só alegria. Se for uma casa, né, a pessoa que está vendendo vai elogiar a casa. Imagina um vendedor de uma casa falando, ó, a vizinhança é problemática, tá? A casa vai dar trabalho para você, vai ter manutenção, vai ter muito cuidado para você tomar, e é cara, ela custa muito caro. Então, assim, não é bem o papo de um vendedor que Jesus usa. O que Jesus fala é o contrário. Jesus fala assim, olha, vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Olha, a sua família, às vezes, vai te discriminar. Os seus amigos vão te abandonar. Você vai ser perseguido, inclusive você pode até morrer por causa disso. E aí, vocês querem seguir? E aí é o tipo de antipropaganda, né, que Jesus faz. Mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus usa essa estratégia? E aí quem batizou hoje, né, principalmente quem já está um pouco mais maduro, pode pensar que, bom, não foi para isso que eu aceitei a Jesus. Eu aceitei Jesus porque todos falam que vai ser uma bênção. Todos falam que meus problemas vão ser resolvidos. Às vezes, isso pode acontecer. Mas nem sempre isso vai acontecer. Por que isso às vezes não vai acontecer? Porque o Senhor age e Ele planeja as coisas de maneira diferente do que a gente planeja. Às vezes eu preciso de passar por um processo e para depois eu amadurecer e lá na frente eu entender os planos do Senhor. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Antes disso, só para poder esclarecer a questão do batismo. Então o batismo não salva. Então você que batizou hoje, não é porque você batizou que você está salvo. O batismo, é uma das ordenanças, são duas ordenanças. Uma delas, a gente só faz uma vez, batismo. Então o batismo é uma declaração pública de que você está aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você aceita a morte de Cristo. Olha o que fala lá em Romanos 6, 2 ao 4. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, olha só, quem batizou está aceitando isso. Olha, eu vou morrer para o pecado. Então, isso é uma palavra muito difícil de viver. E quando você que foi batizado hoje, ou quando você que já batizou há muito tempo, aceitou ser batizado, você fez uma declaração pública. Mais do que para os irmãos, você fez uma declaração para o Senhor de que você iria morrer para o pecado. Quem é que conseguiu aí, depois de vários anos, não pecar? Levanta a mão aí. Ninguém. Mas há em nós um propósito de não pecar. Isso é que diferencia o discípulo daquele que não é o discípulo. O discípulo de Cristo, ele vai ter uma vida consagrada ao Senhor, mas ele entende, ele aceita que ele é pecador. Ele não se abate de modo a ficar arrasado quando ele peca, porque ele sabe que ele é um pecador. Ele tem a Cristo como seu advogado. Ele sabe que tem um intercessor. E ele confia nisso. Mas a luta dele, e é isso que Paulo fala, ele esmurrar a carne, é tentar não pecar, não ter uma vida de pecado. Então é muito importante você entender que quando você batiza e você mergulha, você está ali morrendo a morte de Cristo. É isso que ele fala aqui, ó.
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, estou lendo Romanos 6, 2 a 4. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Uma outra versão fala, em novidade de vida. Então, vamos lá. O batismo é o evento, algo simbólico dessa decisão que nós tomamos um dia de morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver uma nova vida. É uma nova vida isenta completamente de pecado? Não é. Mas é uma vida de alguém que vai buscar crucificar o pecado, crucificar o velho homem, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida de uma maneira que ele não agia antes. Porque antes você não era corpo de Cristo. Lá em João, o que o Senhor fala? O que o João fala? Porque nós somos feitos filhos de Deus. E quando é que nós somos feitos filhos de Deus? Porque Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus a todos que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não da boca para fora. Não da boca para fora. Então, esse evento é muito importante. Mas ele é muito importante se realmente você se arrependeu da sua vida pregressa, né, da sua vida anterior, e você passa a assumir um compromisso com o Senhor de não viver uma vida de pecado. Pelo contrário, viver uma vida consagrada ao Senhor. E ele fala isso, então, que nós temos que viver uma vida nova. E aí eu quero lembrar para vocês, teve situações de pessoas que foram salvas sem batizar. Precisa de batizar? É importante batizar. Não que você não possa aceitar a Cristo e ser salvo. Aconteceu isso com um ladrão na cruz, mas é um caso especial. Não é isso a regra. Isso, inclusive, é muito, muito perigoso. Às vezes a gente vê irmãos, né, de várias correntes teológicas, né, falando que para você vai acontecer aquilo que aconteceu para determinado profeta ou para determinado discípulo. Existem coisas, e para isso você precisa de ler bem a Bíblia, e às vezes pedir, inclusive, uma ajuda de um teólogo mais experiente para entender aquilo que se aplica à igreja de Cristo e aquilo que se aplicou a casos especiais. Então, a regra é batizar e participar da ceia, que é a segunda ordenança. A segunda ordenança, a ceia, que nós vamos participar hoje, ela foi instituída por Cristo para relembrar a morte de Cristo pelo valor, pela importância que tem a morte de Cristo. E quando você relembra a morte de Cristo, você tem que se relembrar que um dia você aceitou essa morte para você também, e ela foi realizada no seu batismo. Então nós temos que relembrar na Santa Ceia que um dia nós fomos batizados, nós aceitamos ser crucificados com Cristo, para que nós tenhamos uma vida nova. E tendo uma vida nova, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, para que nós possamos ter a vida eterna. Amém? É isso, é o significado. E eu posso garantir para quem acabou de batizar que a vida dele vai ser isenta de problemas e dificuldades? Não posso. Aliás, a sua maturidade cristã vai vir com os problemas. Qual é o tamanho do problema que você vai enfrentar? Não sei. Em que momento que você vai encontrar? Não sei. Quer ver? Volta agora naquela passagem que nós lemos em Mateus 8. Tem duas situações ali que nós temos que tomar cuidado. A primeira é o trecho ali entre o versículo 18 e o 22. Quando duas pessoas se aproximam de Jesus para poder segui-lo. Um fala assim: Jesus, eu te segurei por onde quer que você for. Quem estava falando isso? Né? Quem estava falando isso? Era um mestre da lei. Mas Jesus conhecia o coração daquela pessoa e fala assim: olha,
Talvez você está acostumado com um bem bom, talvez você está acostumado com riqueza ou com conforto. Mas deixa eu te falar, eu não tenho onde repousar a cabeça. Eu não tenho nada para te oferecer de um ponto de vista material. Então, quando alguém oferecer para você ou para alguém que a conversão a Cristo vai te deixar rico e próspero, deixa eu te falar, não tem base bíblica isso. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é para poder ter bens materiais. Ah, mas então não tem bens materiais? Pode ter. Pode até ter, né, inclusive. E vai depender muito, inclusive, de você mesmo. Se há ou não há. Vai depender de uma série de coisas. Não é sobre isso que a Bíblia foi escrita, não é para isso. A Bíblia não é um tratado de economia, de administração financeira, não é isso. É salvação, é eternidade. É isso que ela prevê para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. O segundo discípulo fala assim: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. O que é isso aqui? Naquela época era os filhos, né? Na verdade, por isso a Bíblia exaltava tanto a quantidade grande de filhos, é porque o filho, na verdade, era uma força de trabalho. Ou a pessoa era pastora, ou cuidava, tinha agricultura, né? Tinha uma plantação, e ele precisava de mão de obra. E aí uma grande quantidade de filhos ajudava o pai, e moralmente mesmo, o filho deveria ficar ligado à casa do pai até que o pai falecesse, e aí sim ele teria liberdade de poder constituir, né, e manter seus próprios negócios. E aí aqui ele está falando, deixa eu primeiro, espera meu pai morrer primeiro, quando meu pai morrer, né? Quando a minha família já não precisar mais de mim, eu vou seguir o Senhor. Mas o que Cristo chama é você individualmente. Muitas pessoas, às vezes, negociam essa conversão por conta do trabalho que ela faz. Ah, mas meu trabalho, se eu for completamente honesto, não vou vender nada. Ah, mas se eu começar a agir dessa maneira, eu não vou progredir, eu não vou conseguir prosperar. E aí ele fica apertado sobre servir a Cristo, né, e continuar na prática que às vezes ele tinha antes do Senhor. E então essa negociação, Cristo chama de deixar os mortos sepultar os seus mortos. Quem é que sepulta os seus mortos? As pessoas que abrem mão de Cristo a favor do mundo, a favor das práticas do velho homem. É difícil isso, não é fácil. Então você que batizou hoje, ou você que batizou há muito tempo, mas às vezes, né, se encontra numa situação dessa, é para poucos isso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Está querendo dizer isso. É pesado, não é simples. Não é? É simples. Quando é que a gente não vai sentir o peso? Quando eu de fato tiver intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque aí ele vai me fortalecer. Se você pega a vida de Paulo, ela foi, nossa, a gente poderia usar assim no português bem, né, bem cristão, foi atribulada, né? Porque ou ele estava preso, ou ele estava sendo perseguido, basicamente, né? Então assim, só que a postura de Paulo perante isso não se reflete naquilo que ele escreve. Se você pega a carta de Filipenses, ele estava preso. E você olha na carta de Filipenses, ele fala assim: alegrai-vos no Senhor. Antes de tudo e acima de tudo, alegrai-vos no Senhor. Uma pessoa que estava presa, ele teve a mente dele transformada para poder entender que há algo, né? Existem coisas muito mais sublimes e elevadas do que a carne humana pode entender e pode aceitar. E essa é a primeira situação. A segunda situação foi quando os discípulos entraram no barco, aí continuando aí no Mateus 8, né, 25 em diante. Eles entraram no barco, Jesus entrou no barco e eles foram atrás. E de repente uma violenta tempestade abateu-se e Jesus tinha pegado no sono.
E os discípulos foram acordados desesperados, né? Senhor, Senhor, o Senhor não vai nos salvar? Né? O Senhor não tem dó de nós? E olha o que ele fala. Ele fala, né, depois que ele, né, acalma a tempestade, ele fala, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Deixa eu te falar, isso aí puxa demais a nossa orelha. Principalmente a gente que se converteu há muito tempo, não é? Quando vem as dificuldades, vem as lutas, a gente começa a desesperar, começa a ficar ansioso, começa a perder o sono. O Senhor está falando com a gente aqui, está falando com a gente, falando, calma lá, que tamanho é da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você vai desesperar, em quem você tem crido? Né? Então, para você que acabou de batizar, né? E para você que já se batizou há algum tempo, como eu, isso é um alerta para que a gente lembre das palavras do Senhor. Quando a gente participa da ceia, a gente lembra da morte de Cristo, amém? E aí a gente fica, né, gloriando da morte de Cristo. Mas a morte de Cristo, ela representa para nós muito mais. Ela representa para nós uma conquista de algo eterno e que ninguém pode tomar. Presta atenção, ninguém, nada poderá nos separar do amor de Deus. Que está em quem? Está em Cristo Jesus. Nada. Tribulação vai nos separar? Não. A espada vai nos separar? Não. Nada pode nos separar. Então, a gente vai passar por dificuldades? Olha só, Jesus estava junto com os discípulos e mesmo assim eles passaram por dificuldade, por crise. E Jesus, em vez de, né, vem cá, meus discípulos, fica assim não. Eles falaram assim, pelo tempo que nós estamos juntos, eu acho que ele deve ter falado alguma coisa assim, você já tinha que ter aprendido a desenvolver a fé de vocês, não é possível. Porque senão, ele não era justo Jesus cobrar deles fé, se eles eram novos convertidos ainda. Eles já tinham algum tempo com Jesus. E ele estava então repreendendo a falta de fé deles. Jesus falou palavras difíceis para eles. E eles, naquele momento, vocês viram que eles, né, ficaram assim, sem reação, não falaram nada, mas Jesus deu uma lição para ele e deu uma lição para nós. Nós precisamos de relembrar o sacrifício de Cristo como algo que nos dá a eternidade, mas que garante para nós uma vida cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele consolador, é aquele ajudador. Se você não tem sentido o Espírito Santo na sua vida, te consolando, te confortando, você precisa buscá-lo para que ele possa agir em sua vida. O Espírito Santo, ele é arisco. O Espírito Santo, ele é desconfiado. Se você flerta com o mundo, se você se afasta dele, se você gasta mais tempo buscando as coisas do mundo, as diversões, os entretenimentos no mundo, ele fala assim, acho que o Valdeir não quer nada comigo não, né? Vou ficar na minha aqui, né? Eu não vou invadir o espaço dele, porque nós cremos, e eu creio, que nós temos o livre-arbítrio de aceitar o sacrifício de Cristo. Nós temos, né? Nós não temos o poder de nos salvar, mas nós temos o poder de rejeitar a salvação de Cristo. Eu não consigo me salvar, eu dependo da graça de Cristo. Cada um de nós precisa de reconhecer isso. Mas eu posso negar a Cristo, eu posso rejeitar a Cristo, eu posso abandonar a Cristo. E eu preciso de cuidar disso. Então, é difícil seguir a Cristo. Não é fácil seguir a Cristo. Jesus nos manda fazer discípulos. E fazer discípulos é algo difícil, porque dos significados de discipular é ensinar outra pessoa alguma coisa, né? Outro significado de discipular, ou de ser discípulo, é imitar alguém, ou aceitar a ideologia ou ensino de alguém. Então, discipular alguém também é que essa pessoa imite o meu comportamento, imite a minha atitude, siga a minha ideologia de vida.
quantas pessoas de fato seguiriam a Cristo por vê-lo na minha vida? Quantas pessoas de fato iria ver Cristo refletido na minha vida? Porque é isso que é fazer discípulos. Então eu preciso de ter uma vida que reflita a Cristo, para que eu possa de fato fazer discípulos. E essas pessoas, outros discípulos. E é dessa maneira que nós chegamos hoje no mundo em que 1/3 da humanidade conhece a Cristo, né? Conhece a Cristo, pelo menos ouviu falar de Cristo. Esse trabalho foi dado à Igreja de Cristo. E aí, queridos, queria tocar num ponto que é fundamental para você que batizou agora, para você que já se batizou há algum tempo e até para você que ainda não se batizou. A tarefa de evangelizar o mundo é da Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo é um corpo que é composto também por essa denominação, por essa congregação. Ela não é a única, existe um reino, e é para esse reino que nós estamos lutando para poder habitar de pessoas convertidas e transformadas. Mas a igreja é que faz a grande comissão. Quando Cristo fala assim, ó, ide por todo mundo, né? Quando você fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando Ele manda a igreja de Cristo agir, é porque precisa também de ter ação. Há uma conversão, mas há uma ação. Eu, você, precisamos agir. É muito bom ouvir. É muito bom estar aqui ouvindo e sendo servido, né, entre aspas. É muito bom, mas eu tenho a oportunidade também de fazer discípulos. Quantas pessoas você tem que discipular? Você tem que sair pregando a Cristo nas ruas, nos ônibus, Não, você precisa de refletir a sua vida, mas ter a preocupação de ter alguém a quem alcançar. Você precisa de refletir a sua vida para alguém. Então, uma coisa que às vezes a gente esquece, né? A gente às vezes terceiriza a evangelização, o discipulado, mas isso faz parte do nosso ser também. Quando eu nasci de novo, quando eu batizei, eu estou aceitando o que Cristo falou aqui, ó, ide portanto ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A mim e a você cabe ensinar as pessoas segundo aquilo que nós fomos ensinados. Amém? Esse é o chamado. E é interessante, né, eu quero resumir aqui, é interessante que quando essas crises vieram sobre os discípulos, né, depois dessa passagem, só para contextualizar um pouco, depois dessa passagem lá dos discípulos no barco, né, em que eles ficaram com medo da tempestade, logo depois acontece a primeira multiplicação dos pães. Está lá em João capítulo 6. E aí lá em João capítulo 6, acontecem algumas coisas. João capítulo 6 mostra primeiro a multiplicação dos pães. Depois dessa multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas de novo. Ao outro evento em que os discípulos estavam num barco. Só que dessa vez, Jesus ficou lá despedindo as multidões, ficou orando no monte, e os discípulos estavam no meio do lago, e eles foram, né, alta madrugada, Jesus foi andando sobre as águas e eles assustaram. E é um evento que acontece, né, depois desse primeiro evento que nós citamos aqui. E aí Jesus, logo em seguida, começa a falar sobre o pão da vida. Então, nós que vamos participar da Santa Ceia, olha só, ele fala sobre o pão da vida e da necessidade de que eu e você possamos alimentar do pão e do sangue, da carne e do sangue de Cristo. Que a gente, figurativamente, a gente faz isso na Santa Ceia, através do pão e do sangue. Mas presta atenção, isso escandalizou muito aquelas pessoas. Quando Jesus falou para eles, vocês precisam de comer a minha carne e beber o meu sangue,
Aquilo escandalizou muitas pessoas. E a Bíblia fala que muitos abandonaram Jesus a partir daí. Porque aquilo estava... Eles não entendiam o significado direito disso, apesar de Cristo ter ensinado que isso era importante para que eles tivessem vida eterna. Então, olha só o que fala no versículo 54 de João 6. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Todo aquele que come da minha carne. Queridos, ele está falando de aceitar a morte de Cristo. Aceitar o sangue derramado de Cristo na cruz como aquele que vai lavar você dos seus pecados. E o Senhor, Deus, lá do alto, vai olhar para você e não vai ver os seus pecados. Porque o sangue de Cristo vai estar cobrindo você dos seus pecados, amém? Então você que não aceitou a Cristo, você acha que isso não é para você? Queridos, é para todos quantos o buscarem. Todos quantos o buscarem. A palavra de Deus fala que todos têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você que não aceitou a Cristo, não batizou, é muito importante você fazer isso. Sabe por quê? Porque vai ter crise. Vai ter crise. E vocês se lembram quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, o meu fardo é leve, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque ele é suave, ele é leve. Para quem que o jugo, o fardo do Senhor é leve? Para quem nasceu de novo, para quem está em Cristo, para quem está cheio do Espírito Santo. E aí a gente pode falar como Paulo falou, né? Paulo preso, açoitado, né? Ele fala para poder a gente se alegrar, porque ele sabe o que está esperando ele. E na eternidade, e é isso que a gente está buscando, a nossa intimidade com Cristo busca nos aperfeiçoarmos, nos santificarmos, mas além dessa vida, a gente está preocupado com a eternidade em Cristo. Então, nenhum de nós consegue garantir a eternidade longe de Cristo. Nenhum de nós tem poder para se salvar. Você pode fazer o bem que você quiser. Lembra quando Paulo fala isso lá? Ele fala que eu poderia dar a minha carne, né, o meu corpo a ser crucificado no lugar de todas as pessoas. Mas se eu não tiver o amor, o que é o amor? É algo que só o Senhor pode colocar no meu coração, no seu coração. Amar não é declarar eu te amo. Amar não é ter pena. Amar é agir a favor do próximo. Isso é demonstração de amor. Não adianta eu falar que eu amo aquela pessoa, mas eu não faço nada a respeito disso. Eu preciso de declarar o meu amor por ações. E é isso que Paulo fala, né? Nós precisamos de valorizar o amor acima de todos os dons, inclusive. Ele coloca isso lá em cima. E nós temos essa garantia do Senhor. Né? A garantia do Senhor é que nós estaremos com Ele. E só para concluir, né? O que Ele nos garante? Ele nos garante que seguir a Cristo vai te fazer participar dos seus maravilhosos milagres em nossa vida. Viu os discípulos? Eles estavam passando por uma crise, em alto, né, lá no barco, a tempestade. A crise permitiu que eles vissem o milagre do Senhor. Se tivesse corrido tudo bem, eles não teriam visto a manifestação do poder do Senhor na vida deles. Isso acontece conosco também. Muitas vezes a crise vem em nossa vida para que a gente possa testemunhar e depois testificar que o Senhor é Deus de milagres. Amém? Isso nós podemos ver. Nós vamos poder ver também a intervenção poderosa de Deus acalmando as tempestades. E nós podemos ver isso na nossa vida e na vida das pessoas que estão em nossa volta. Por isso é importante congregar. Por isso é importante vir à igreja. Porque aqui você participa do corpo de Cristo e tem a oportunidade de servir ao próximo. Servindo a Cristo, você serve ao próximo. Servindo ao próximo, você serve a Cristo.
Então é importante você testemunhar. Mesmo nas crises com Jesus, uma coisa você pode garantir: as coisas sempre vão bem. Essa convicção é a convicção que Paulo tinha. Essa convicção é a convicção que os discípulos aprenderam com Cristo, convivendo com eles, todo o período que eles conviveram. E depois, aquela convivência transformou tanto eles, que eles aceitaram ser perseguidos por amor a Cristo, eles aceitaram ser mortos por amor a Cristo. Eles passaram por lutas e dificuldades, porque eles tinham uma convicção tão grande no poder de Deus, que foi revelado em Cristo, que nada mais importava para eles. Eu não estou falando para você abrir mão do seu trabalho, da sua família, nada disso. O que a gente precisa de ter é aquilo que o Senhor mais ama no cristão, que é moderação. Você precisa ser moderado. O que é ser moderado? É uma pessoa que põe as coisas em equilíbrio. Ele não acha a pessoa que não tem fé nenhuma. Eu não tenho fé para isso. Isso é você ser radical, né? Isso é você ser extremista. Outra coisa é a pessoa achar que a fé dele é maior que todo mundo, que ele consegue tudo porque a fé dele é enorme. Não é isso. A resposta está ali na moderação. E se você for olhar em todas as questões da nossa vida, a resposta certa sempre vem na moderação. E quando você se reconhece pecador, você não pode se achar o pecador que não tem salvação mais. Não, você já não tem ideia das coisas que eu já fiz na vida. Eu não tenho salvação, não. Isso é extremismo, né? Isso é extremismo. Ou então o outro extremo. Não, eu não peco mais de jeito nenhum, que eu estou maduro, estou bem, né? Acabou, não tem nada que vai me fazer cair. É outro extremo. Então o cristão, ele tem que reconhecer as suas limitações, saber que ele está sujeito ao pecado, mas, pela fé que ele tem no Senhor, pelo revestimento que ele tem no Espírito Santo, ele sabe que ele é possível, ele consegue, porque a presença do Senhor o faz forte. Amém? Essa convivência com o Senhor, essas experiências que você vai ter com o Senhor, te dá a certeza de que você fez a coisa certa. Seja agora, quem batizou agora, seja você que batizou há muito tempo, porque o Senhor fala lá em Apocalipse, o que nos espera? O que nos espera? Está lá em Apocalipse 21. Porque o Senhor vai enxugar de nós toda a lágrima. O Senhor vai retirar toda a morte. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor. Então, queridos, eu não sei qual que é a sua situação. Às vezes você está rejubilando de alegria. Às vezes você está alegre, feliz por várias coisas. Às vezes você está triste, angustiado, abatido. Qualquer que seja a situação, o Senhor é o mesmo. O Senhor que fortalece, que exalta, que ajuda, que consola. E é para isso que Ele deixou o Espírito Santo com a gente. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso. O Espírito Santo de Deus, Ele convence o homem de todo pecado, da justiça, do juízo. E Ele está presente na igreja de Cristo, na igreja universal de Cristo, para que a gente possa glorificá-lo, testemunhar e discipular, para que vidas como essas possam continuar vindo ao Senhor e habitar e deixar a igreja de Cristo cada vez maior. Amém. Pai querido, nós te louvamos, Deus. Te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor visite cada vida aqui nesse momento. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha confortar os corações que estão tristes, angustiados. Senhor, como único, suficiente e eterno Salvador. Pai, em nome de Jesus, converte os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Dá-nos, Senhor Deus, sabedoria para agir, sabedoria para falar, sabedoria para servir ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós não somos nada, reconhecemos que não somos nada, reconhecemos que não temos nada que oferecer a Ti, mas através de Cristo Jesus,
Nós, Senhor, fomos aceitos ao Senhor e te agradecemos e exaltamos por isso. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos, Senhor, fica conosco. Amém e amém. Deus te abençoe, querido.